para adorarmos a Deus através do estudo desta palavra, deste alvo, que é a nossa casa firme. Amém? Essa semana o pastor Reinaldo colocou na mensagem diária um versículo que eu tenho lá no meu Zap. Você abrir lá, tem esse versículo que ele falou que ajudou palavra em momentos difíceis, e também é um verso da palavra de Deus que fala assim, lá em Naum, capítulo 1, 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Vamos repetir juntos? Eu vou repetir, vou lendo devagar e você fala junto aí bem forte. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Graças a Deus que nós temos o Senhor, Ele é bom. Essa semana você pôde ver, quantas ações de Deus de bondade sobre a sua vida, até aquelas ações que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, é Ele que nos sustenta, Ele que nos ampara, é Ele que nos dá força para o nosso viver, é Ele que guarda, a nossa vida. Fortaleza é lugar onde entra e está amparado, E Ele conhece os que nele se refugiam. Deus conhece mais você do que você a si mesmo, Glória a Deus. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Adoramos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, ao Santo Espírito Santo, que cumpriu com o plano de nos salvar, de nos libertar, o Espírito Santo que está em nós, está entre nós hoje. Rogamos ao Espírito Santo que esteja consolando, fortalecendo, iluminando a vida de cada um aqui, agindo sobre as nossas famílias, salvando aqueles que não pertencem ao Senhor. Ó Espírito Santo, trabalha nessas vidas. Tu sabes o nosso desejo, o nosso sonho, e muito mais o Senhor. Sua palavra diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Em nome de Jesus, traz salvação para os nossos lares, traz libertação, traz vida, retira toda obra que o diabo lança de incredulidade, de zombaria, de escárnio, em nome de Jesus. Abençoa este momento que vamos passar juntos, que não seja, ó Deus, apenas um momento de receber, mas que o Senhor, através daquilo que o Senhor vai nos dar, esteja fortalecendo, firmando a nossa casa, uma casa firme na rocha que é o Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar o nosso seminário. Semana passada, o pastor Reinaldo compartilhou sobre este tema tão difícil, tão, eu digo, ruim, que é acerca do divórcio. E quando a gente olha para irmãos que passaram por este momento, a gente tem que guardar o nosso coração, porque às vezes a gente tem uma tendência, de depreciar a pessoa que passa por essa situação, achando que a pessoa não teve fé, que a pessoa, não fez isso, não fez aquilo. Então, vamos ajudar esses irmãos da igreja, às vezes pessoas da sua família que passam por essa situação, E hoje eu creio que a aula é uma aula preventiva, Profetizamos aqui juntos, que ninguém aqui vai se divorciar, amém?
Ninguém, né? Aqueles que já passaram por essa situação, uma situação de dor, de perda, né? De frustração, de angústia. E o alvo do Senhor Deus é que possamos ir até o fim com esta que Deus deu a você. Amém? Vamos então compartilhar. Casa firme. Está dando para... Vamos lá. É aqui, é o eu que não estou firme. Muito bem. Casa firme. Hoje nós vamos ver uma continuação do que foi compartilhado na semana passada. Causas e consequências do divórcio. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus aí, capítulo 15. Texto que você já sabe de cor até esses versículos. Mateus 15, 11, depois o 17 até o 20. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Jesus não está falando para você comer comida estragada, né? Não é isso, né? Versículo 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Bom, nós vamos iniciar falando de algumas causas. O que é que nós encontramos assim de mais incidência de causas que levam pessoas ao divórcio? Na Bíblia, a palavra coração, né, também é aplicada à alma, à mente, ao espírito, aos desejos, à vontade. Ele se refere ao ser interior, a tudo que nos motiva a fazer e a querer algo. Logo, também o desejo pelo divórcio tem aí as suas raízes, que é no coração, né? Porque a Bíblia usa, né, não apenas para falar do órgão, mas de tudo isso aí, né? A alma, a mente, ao espírito, aos desejos e à vontade. Ele se refere ao ser interior, a tudo o que nos motiva a fazer e a querer algo. E aí nós vamos compartilhar sobre isso. Vamos destacar então alguns motivos para o divórcio. Na última aula que nós compartilhamos aqui, eu, na palavra de Deus, enfatizei, que é o adultério. O adultério é um dos principais motivos. Veja aí. De acordo com a pesquisa Radiografia da Infidelidade Infiéis no Brasil, que conseguiu os dados por meio de um aplicativo chamado Grindr, 8 a cada 10 brasileiros já traíram. O que revela isso? Revela uma sociedade, né, insuflada, uma sociedade influenciada por depravação. O Brasil é um dos países mais depravados do mundo. Não é depreciando a nossa pátria, mas é um fato. Você observa nas mídias, você observa novelas, você observa os Big Brothers, Fazenda, não sei o quê, você observa as nossas festas, você observa as propagandas, tudo leva para o lado sensual. E essa visualização vai lançando pequenas porções de sedução, não é verdade? Você olha uma propaganda de uma pasta de dente, então tem uma mulher seminua.
Então, nós temos que observar isso na vida como crentes, né? Para que nós possamos estar vigiando, para não sermos aos pouquinhos, aquilo vai entrando, né, sutilmente, e aí a gente passa a gostar de olhar, né? Tem aquela experiência, vocês já ouviram falar, né, muito, né, do sapinho, né, que é colocado numa água, numa panela e acende o fogo, bem baixinho, mais fraco que tiver. O sapinho, ele fica lá, ele vai ficando, ele vai se acostumando e vai ficando mais quente, mais quentinho, tal, e ele nem percebe que ele está sendo cozido. Não sei quem é que vai se alimentar, né? Então, a sensualidade, né, tudo isso que a gente vê nos nossos dias vai nos colocando como esse sapinho, né? A gente vai nesse entorno todo, olhando, vivendo, e aí entra na mente e tem essas lutas aí. O levantamento aponta que os homens são os mais infiéis, somando 91%, né? E as mulheres estão logo atrás, com 88%. Né? Os homens são mais propícios por causa da, né, olhar, sexualidade, etc. A mulher, ela resiste mais, mas é um número muito alto. E esse dado aqui, que o que tem mais incidência, São Paulo é o estado com mais infiéis, porque é o maior estado do nosso país em termos de população. O Rio de Janeiro também, que é uma cidade com bastante número de pessoas e é uma cidade sensual, o Rio de Janeiro. E Brasília. Alguém já falou, né, que Brasília é uma cidade que foi construída para atrapalhar a nossa vida, né? E a maior incidência lá, e a gente vê que a nossa capital é um poço de depravação em todos os níveis, né? Corrupção, depravação, né? E isso é muito ruim, porque isso no mundo espiritual afeta toda a pátria. A gente vê Marajó, a gente vê o Brasil todo, tem esse espírito de sensualidade, porque a partir do local onde emana o poder, emana aquilo que o diabo tem como domínio. Não só isso, mas drogas. Congresso Nacional é dominado por drogas, e assim vai. E a gente, estamos omissos? Vamos lá, igreja. Bom, principais motivos: insatisfação com o cônjuge, né? Não é mais a mesma, não é mais o mesmo, está um pouquinho gordinho, já está, né, com uma aparência já, né, desgastada pelo próprio tempo, o temperamento é difícil, eu não aguento mais, e aí isso vai entrando na mente de crentes, né? Então nós temos que preservar o nosso coração e a nossa mente, de termos satisfação, alegria, gozo, né, de ter a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Não deixe, né, que as discordâncias, que as briguinhas, que os intempéries, né, queima o arroz, e aí já o negócio cai, né? Já usa aquilo para desabafar, com tudo aquilo já estava engasgado, e assim vai, né? Insatisfação. Nós precisamos aprender a ter satisfação, né? A ter gozo com a pessoa que Deus colocou, né? Amém, igreja? Quando você quiser falar, por favor, levanta a mão, viu? Por favor. Vontade de experimentar outro parceiro.
Mas isso não acontece entre os crentes. Meus queridos, tem cada história, né? Os pastores aí que já trabalham com pessoas, tem cada história até no meio do povo de Deus, e cada história assim que está se tornando normal, né? Não, eu preciso, porque eu tenho necessidades, de ter um afeto de uma outra pessoa. Eu já ouvi isso, que triste, né? Então fica atento, vontade de experimentar outro parceiro. Depois, falta de amor e atração. Amor, meus queridos, a gente olha muito para amor como um sentimento, mas amor é um verbo, né? Amar, eu te amo, ele me ama, ela me ama, né? E assim vai aí os mestres aí, né? Então amor é ação, né? Amor é atitude. É claro que inicia com aquela paixão, mas paixão, dizem os estudiosos, que é uma coisa ali de 1 ano, 2, 3, depois é o amor. E amor é ação, não é aquele sentimento de novela, né? É ação, é atitude, é querer amar. Não é o amor que domina a gente como assim, incontrolável, não consigo. Isso daí é a paixão, né? Quando eu namorava a Cássia, o pastor Marcos conhece um pouco lá o Rio de Janeiro, né? Eu pegava 2 ônibus, 2 horas de ônibus, né? Que amor, né? 2 horas no Rio de Janeiro, com bala de todos os lados, né? 2 horas para ir, 2 para voltar, era paixão, né? Mas hoje precisa ser amor, né? Amor que ajuda, amor que sustenta, amor que ampara, amor que vai no dia a dia, não só em momentos, né? Mas é dia a dia. Quando você se ergue de manhã, você quer que o dia seja abençoado para o outro, né? Você não quer que tudo dê errado para o outro, não. Você quer que as coisas vão além do que vocês sonham. Isso é o companheirismo, isso é o amor, isso é o afeto. Amém, igreja? Renove esse seu amor, né? E a atração. Quando a gente ama, embora, né, vai com um tempinho, né, criando umas ruguinhas, tal, mas você se sente atraído. Você, não é atração apenas física, né, mas é a atração de ficar com o outro, né? Não tem coisa mais gostosa, depois você passa um dia fora lá no seu trampo, nas suas dificuldades, você chega em casa, que bom que é estar junto, né? Aí você ri, você se alegra, você chora, você sofre, você se preocupa. Isso é atração. Não é, quando fala atração, não é a questão física, sexual apenas, mas é atração pelas virtudes do outro, né? Pelo potencial do outro, pelos sonhos do outro, pela vida do outro. Isso que fortalece a minha vida e a sua vida. Mentira. Mentira é uma coisa que destrói relacionamentos. Por quê? Porque mentira mina a confiança. Não é verdade? E começa com uma mentirinha branca, conforme dizem, né? Aquela coisinha de esconder. Fale tudo. Não esconda nada. Não esconda fatos, não esconda o que aconteceu no dia, não esconda tentações, não esconda dificuldades, não esconda tristeza, não esconda nada, porque a confiança fortalece um ao outro, né? Eu gosto muito de praia, né? E a Cássia também, mas eu mais. E às vezes, né, quando pode ou não, né, eu dou uma escapadinha.
E aí uma pessoa fez uma crítica, né? Poxa vida, que casamento é esse que ele vai sozinho e você fica? Porque às vezes não dá para cá sair. Isso não é uma vez no ano, olhe lá, né? Olha só como que as pessoas vivem num círculo de desconfiança, achando que eu vou para a praia lá, ficar uns dias lá, para fazer as coisinhas erradas, ainda mais em praia, né, irmão? Nossa, né? Olha só, ele não é forte para resistir, né? Confiança. Nós precisamos ter confiança no outro, né? Para que a gente possa ter um casamento sólido e não cair nessas armadilhas. Frieza. A Cássio uma vez falou que, puxa, depois dessa pandemia a gente esperava que as pessoas fossem ficar melhores, mas não, parece que ficamos piores, né? E a indiferença e a frieza é algo que a gente tem que ficar atento no nosso lar. Porque frieza, indiferença, né? Ou a questão da indiferença, né? O que fere mais é a indiferença. Alguém disse que fere mais do que um tapa no rosto, né? Porque fere aqui, parece que o outro não tem mais a visão de importância que o cônjuge tem para ele. Parece que aquilo que a pessoa está passando, os sentimentos dela, são coisas bobinhas, né? São frescura, né? Não, afasta a frieza, tenha uma casa quente de alegria, de interesse, de gozo de estar na sua casa, no seu lar. Desrespeito, né? Xingamentos, ofensas, né? E assim vai, e egoísmo. A história que eu compartilhei, né? Da outra vez, né? Um chocolate suíço para você e uma caixinha do garoto para ela, não desfazendo, tá? Porque é muito bom, né? Então, cuidado, né? Vamos lá. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, né? Você tem cuidado do seu coração e da sua mente? É fiel de fato ao seu cônjuge? Porque o adultério não começa, né, em outros lugares, começa na mente, né? Desejo, convencimento que você pode fazer isso, que você quer isso, que você deseja isso, ok? Alguém quer falar sobre esse tema? Alguma experiência, alguma visão, alguma concordância, alguma discordância? Por favor, vamos lá. Segunda causa, dinheiro. Segunda maior causa de divórcio são as finanças. Falta de recursos, buscar soluções em conjunto com o cônjuge. Essa é uma área terrível, né? Finanças. A falta, e até mesmo é o excesso, né? Mas vamos focar na falta. Porque quando há falta, há um desgaste emocional e físico, né? Porque quando há falta, vêm as preocupações, tensões, e aí é um momento do casal, primeiro, não colocar a culpa no outro. Você que não vai à luta, você que é isso, você que é aquilo, não é possível, e assim vai, né? Então, quando há falta, guarda o seu coração de colocar culpa. Vamos pedir a Deus sabedoria, forças para juntos. Não é responsabilidade de um e o outro é vítima. Os dois para suprir,
né? Amém? Muito cuidado com essa falta. A administração errada. A gente culpa, como homem, muito as mulheres nessa área, né? Porque gasta demais, porque só quer comprar isso, comprar aquilo. Não. É algo junto, né? Aqui podemos entrar no fato. E aí, o casal ele deve ter finanças juntos ou pode ser separado? Na minha experiência, isso é meu e de Cássia. A gente sempre, quando casou, a gente sempre foi junto, um só caixa, né? E é claro que o orçamento maior é para o lado dela, né? Porque mulher precisa de muita coisa, né? Ô, meu pai do céu, tanta coisa, além da parte profissional, né? O homem, uma calça, um tênis, um sapato, uma camisa, ok, né? A mulher... E aí os homens têm essa tendência de culpar pela administração errada. É algo que a gente precisa aprender a administrar bem o pouco, o médio e o muito, né? Deus é o Deus que multiplica, né? E as mulheres têm que ajudar o marido a ser sábio nisso, né? A multiplicação, a usar bem, diferenciar, né? O desejo de necessidade. É bom suprir um desejo, é claro, são os mimos, são os sonhos, mas nós precisamos até ter um curso de administração, isso é bíblico, né? Ser bons mordomos daquilo que Deus tem dado a você, ok? Falta de contentamento, isso mina um casal, né? E por incrível que pareça, pelo convívio com pessoas, parece que os mais abastados são aqueles que têm menos contentamento. É claro que em qualquer nível, né, econômico a gente pode ter esse risco, né? Mas parece que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa é insatisfeita. E aí a gente tem que olhar para a minha vida e a sua, né? Esse nível de contentamento. Quando a gente está insatisfeito, é brecha para culpas, é brecha para insatisfação de estar junto com o outro, não é verdade? São brechas que se abrem. Então vamos, conforme Paulo diz, né, estarmos contentes. Contente não é sorrir que Paulo fala, mas é o contentamento. Graças a Deus pelo aquilo que eu tenho, graças a Deus por aquilo que nós somos juntos, um e o outro juntos. Contentamento não apenas com o ter, mas com o ser, né? Graças a Deus que você é assim. Porque nas suas limitações, eu sou instrumento de Deus para que você vença. E nas suas virtudes, eu sou abençoado, porque você faz parte da minha vida. Amém, queridos? Vamos lá. Como você trata esse assunto em sua vida? Você ouve o seu cônjuge e o ajuda a administrar o dinheiro, né? Geralmente, as mulheres têm um dom melhor para isso, né? É claro que, em alguns casos, o homem, ele administra melhor. Outras causas, né? Eu sei que vocês já sabem isso, mas nós temos que reavivar para ter esse trabalho de prevenção. Ninguém aqui vai se divorciar, amém? Incompatibilidade de gênio. Eu quero me separar porque o nosso gênio não é compatível. E aí, arrogância, egoísmo, assim vai. Típico de quem se casou sem se conhecer. Vocês que são pais, a moda antiga
né, pastor Marco? Era a moda melhor que tinha. Namoro, noivado e casa. Hoje, eu não sei, a turma, né? É claro, na própria igreja a gente vê as pessoas com esse processo, mas às vezes não, né? Às vezes já se conhece, 2 meses, 3, já quer se casar. Eu, como pessoa e como pastor, eu acho o seguinte: você namora, noivar, depois você casa, porque aí você vai ter tempo de conhecer, né? Conhecer as virtudes, conhecer os defeitos, aquelas manias, para não entrar nessa justificativa. Ingerência dos pais normalmente ocorre quando um dos cônjuges não está disposto a preservar a privacidade do relacionamento conjugal. Isso nós já compartilhamos, né? Fim dos sonhos em comum. Meu querido, não existe vida sem sonhos. José é um exemplo disso, né? Um homem sonhador. Não é o sonho de impossibilidades, mas um casal precisa ter planos, precisa ter sonhos juntos, né? Se é uma prática que eu aprendi, todo início de ano, eu e o Cássio, a gente separa aquela primeira semana para orar, pega um cadernozinho, quais são os nossos sonhos para este ano. E aí, de tempo em tempo, a gente vai olhando e vai orando, porque isso alimenta parceria, né? Isso alimenta uma junção de propósitos, que se cada um vai para um lado, pode ser que tudo bem, tem estruturas de casal que ok, que vive assim, mas sonhos juntos, você, ainda mais nós que somos salvos em Cristo, amém? Você tem um motivo de orar junto, de estudar junto, de ver aquilo que você pode fazer para alcançar os sonhos. É um exercício bom, sonhe junto, né? O que eu quero para as nossas vidas daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, amém? Quando cada cônjuge começa a ter sonhos individualizados sobre o futuro e não se dispõe a compartilhá-los com o outro. Alguém disse que um casal precisa de segredos. Eu acho isso um pouco de risco, né? Ela tem a vida dela, eu nem sei o que ela faz, quais são os seus sonhos, como é que ela vive. Isso não é uma só carne, né? Então vamos ter esta vida em conjunto. Amém, irmãos? Necessidades emocionais não satisfeitas. Não demonstrar amor e admiração pode levar o cônjuge a se sentir depreciado. No dia a dia, nós precisamos olhar para isso, né? Necessidades emocionais não satisfeitas. Porque a gente já falou, a gente acha que a mulher está triste, nem é aquela fase né? Mas é por alguma coisa, às vezes a pessoa amanhece e tal, e a gente é insensível, ainda mais nós homens, né? Que a gente não tem essa capacidade, às vezes, dessa percepção. Nós temos que estar atentos, né? Ela precisa estar atento às minhas necessidades, eu preciso estar atento às necessidades dela. Amém, irmãos? Então, estejamos atentos. Às vezes a gente acha que é uma coisa boba, é uma coisa que passa logo, é uma coisa que não tem uma causa de estar assim, abatida, triste, aflita, angustiada, e assim vai. Tudo no casal faz parte dos dois. Amém? Não demonstrar amor e admiração pode levar o cônjuge a se sentir depreciado. Às vezes
é fácil a gente elogiar individualmente, né? Quando está eu e a Cássia só. E com os outros, né? Elogiar. Não é bajulação. Bajulação é falsidade, né? Mas é testemunhar as virtudes do meu cônjuge para com os outros. Isso é um testemunho desse amor que nós temos, ok? Ninguém quer falar? Puxa vida, será que eu sou tão antididático? E o ponto mais, um dos pontos, né? Nevrálgicos, conforme fala, eu acho que é assim que fala, né? Dureza de coração. Jesus, ao ser questionado pelos fariseus acerca da causa do divórcio, disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Nós precisamos confessar, até mesmo fora do contexto aqui, como a gente tem um coraçãozinho duro, né? Nós crentes, né? Deus fala, Deus mostra, e a gente está com um coraçãozinho duro. Não quero, não é assim, né? Dureza, né? E aí a gente, conforme eu falei, né, a gente precisa tomar cuidado com os irmãos que passam por um divórcio. Eu acompanhei um caso em que o marido, na igreja que eu fui pastor, ela que pulou a cerca, etc., e ele, com o tempo, né, com aquela angústia, com aquela dor, porque realmente estraçalha, né, realmente destrói, humilha, mata, né, mas ele deu chances. Não, vamos lá, vamos restaurar. Mas aí a nossa irmãzinha, não sei se já era irmã ou não era, não sei, deixa para lá, é Deus que cuida, né? E foi, vivendo aquela vida, tal. A dureza, às vezes, não é aquele que demora a perdoar, mas é aquele que continua no pecado, não é verdade? Dureza, que é dominada pelo engano que o diabo coloca nas nossas vidas. E nós temos que fazer esse trabalho de prevenção. Não deixe mágoa acumular. Não vá para a cama com mágoa, com rancor, porque isso é um processo que vai endurecendo o nosso coração. Amém, queridos? Isso parece, mas nós como crentes, acontece. Nosso coração vai se tornando uma pedra de amargura, rancor, de tantas coisas, que aí chega um ponto em que deságua naquilo que Deus não quer para você. Ok? Vamos lá, vamos falar de outras coisas. Então aí você observou algumas causas básicas, existem outras, né? O adultério, dureza de coração, aquelas causas, né? Incompatibilidade de gênero, influência de pais e outras coisas. E o money, dinheiro. Consequências do divórcio. Então você vai olhar para essa aula, não vou me divorciar, mas estou sendo equipado para ajudar outros. Amém? Deus está nos equipando, está nos lembrando de coisas que você até sabe, para que ao você tiver a oportunidade de ajudar um outro casal, você volte e veja aqui o que Deus está nos mostrando. Primeiro, consequências para o casal. O casal quebra a aliança feita diante de Deus, né? O casal se envolve com ofensas que produzem muitas amarguras. Muito raro, quando há um divórcio, a coisa ficar em paz, né? Na maioria das vezes, o casal enfrentará crises financeiras durante e depois do processo, porque é um momento, ou é uma fase, ou vai ficar
na vida da pessoa uma fase de perdas, né? É perda em todas as áreas, emocional, perda física, doenças que vêm por causa do fato, né? Perdas emocionais e perdas financeiras, porque é um desgaste, né? É um desgaste, é um conflito e assim vai. Por ter os sonhos de vida interrompidos, muitas vezes, pelo menos uma das partes passa por depressão e por outras doenças, né? Então, a doença mental vem, não profetizando, mas o fato, né? Por quê? Porque é um estraçalhar de vida, né? Sonhos, projetos, felicidade, votos, e aí, ou os dois, ou uma parte cai nesse abismo, né? Filhos desencantam-se da vida, né? E aí o trabalho, né, de apoio, né, nós observamos isso sendo feito por muitos pais, muitos avós, uma bênção de apoio para com os filhos, né, sendo sustento. Então, se você tem na sua família ou nos seus amigos alguém que está passando por isso, peça a Deus que te use para abençoar os filhos, porque sofrem muito, né? Muitas vezes acham que são os culpados. Isso é um fato, né? Quantos filhos acham que os pais se separaram porque eles que foram a causa? Decepcionam com pai ou mãe, porque os filhos têm aquela imagem de heróis. Os heróis dos seus filhos não é o Superman, não é o Homem-Aranha, não é isso aí são os antigos, né, da minha época, né? Não sei aí os novos, não, os heróis é o pai e a mãe, né? Quando uma criança cai e se machuca, ela grita pela mamãe: mãe, eu caí, machuquei, não grita pelo pai, né? O pai grita quando vai lá para comprar o remédio, né? Fala, pastor Marco. Liga aí. Tá ligado? Ah, tá. Pode falar alto. Pode? Tá bom. Essa é a história da minha vida. Foi quando meu pai saiu de casa, exatamente o que está escrito aí aconteceu. Ele era dentista, ele tinha 2, 3 consultórios, todos os dias descansava depois do almoço. Depois do almoço ele dava uma descansadinha, porque ele era muito ocupado, e eu dormia com ele, eu era pequenininho. Então eu era o filho amado dele, o quarto filho. De repente, não está mais lá aquele homem. Então a gente achava que... E quando ele saiu, ele disse para minha mãe assim: cuida dele, que você sabe cuidar muito melhor do que eu. Ah, rapaz, isso foi a última pá no túmulo, né? Então foi quando eu disse: se Deus não segurou meu pai, eu não quero esse Deus. Aconteceu isso durante 24 anos. Foi a minha história, 23 anos, né? Mas a causa é que eu era muito querido dele, e aí sumiu aquele amor, né? Foi embora daí. Mas graças ao Senhor Amém. Jesus e ao Espírito Santo, glória a Deus. Tudo o Pai certo, achei o Pai certo. Né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Alguém quer falar? Pode levantar a mão. Amém. Glória a Deus, pastor. Bom, crianças choram de repente, sem motivo, adolescentes se rebelam ou se fecham, né? Alteram o comportamento na escola, sofrem atraso escolar, perdem concentração, não se sentem amados, sofrem com a mudança econômica dentro de casa. É uma consequência, né? Ok? Vamos lá. Familiares de ambos e amigos. Quando um casal se divorcia, como é que esses familiares de ambos, porque foram 5 anos, 10, 15, 20,
E agora a dona Cássia falou que nos registros aí tem o divórcio grisalho. Não é o meu não, tá? Nem do pastor Marco, né? Nem do pastor Deusdete, né? Mas são os tios aí com 60 anos, 70, abandonando, é verdade. Casos que têm acontecido depois de casado 40, 50 anos, vão para lá, né? Triste, né? E aí, como é que fica? Porque depois de um convívio de ambos, porque quando o casal se divorcia, não atinge só os dois e os filhos, né? Atinge aí, no mínimo 40 pessoas, dependendo de quantos irmãos cada lado tem, não é verdade? Tem os irmãos, tem os cônjuges dos irmãos, tem os sobrinhos, e aí? Como é que vai ser esse convívio de festa de aniversário, de Natal, de Ano Novo, de Dia das Mães e Dia dos Pais? São momentos depois que volta todo o rancor, né? Toda a perda. Difícil. A família fica alvoroçada, há rompimento da unidade familiar, festa de aniversário, Natal, etc. A família normalmente perde o equilíbrio a princípio, porque a família do homem tem a tendência de, né, tomar as dores, e a família da mulher tem a tendência de tomar as dores. E aí não tem mais convívio. Que triste, né? Porque durante anos, às vezes, um deu apoio ao outro, um teve um convívio bom, né? Dizem que cunhado é uma coisa triste, mas eu não acho. Os meus são bonzinhos, né? São legais, né? Então, há um divórcio, rompe-se com tudo isso e atinge outras pessoas, não é verdade? Os amigos em comum ficam constrangidos ao se relacionar um com o outro, né? Os cônjuges divorciados, principalmente após longos relacionamentos, ficam perdidos no convívio com a família e amigos. Sabe por quê? Até mesmo na família, começa a olhar para a pessoa que passou por isso, olha lá, fracassado, não deu conta de segurar. Não é verdade? Tanto o homem para a mulher, mulher para o homem. Gente da família, do sangue, perseguidores, depreciadores. Se a pessoa errou, ok, errou lá, qual foi a causa, mas as famílias precisam ser sustento e não jogar mais para o abismo. Amém, irmãos? Não estou usando o versículo, irmão, porque isso é o que a palavra de Deus ensina, né? Os cônjuges divorciados, tal, né? Igreja. Divórcio afeta a igreja. Crise na comunhão interna. Os irmãozinhos que eram mais próximos daquela irmã, nossa, eu não falo mais com o seu marido, porque olha só o que ele fez, né? E vice-versa, né? A igreja precisa ter maturidade, e às vezes eu confesso, às vezes a gente não tem, né? Que a gente crucifica. É claro, assumir o erro, o pecado, é algo que a palavra de Deus diz que precisa. Mas a igreja precisa ter maturidade, né? Normalmente, perda de membros, principalmente nos casos de divórcio que envolveram pecados. Isso não é um fato, né? Quando os dois são membros da igreja e há o divórcio, um não consegue ficar por causa disso tudo que a gente já falou, né? Dificuldades em administrar o relacionamento com os filhos, né?
é algo que as crianças, né, sofrem, e até mesmo na própria igreja, a igreja tem que ter esse tato, né, para não levar esse fardo ainda maior para os filhos, né? Às vezes em comentários, às vezes em, né, até aquela intenção boa de estar ajudando a parte que ficou na própria igreja, e às vezes ajudar achando que vai depreciar o outro que foi, e aí as crianças estão atentas. Vamos lá. Como proteger o seu casamento? Eu acho que o pastor e a irmã Wanda conhecem, né? O pastor Ojeda, acho que é Ojeda, né? Da organização Palavra da Vida, terminava suas palestras para casais respondendo a seguinte pergunta: o que fazer para que os casamentos resistam às avalanches de hoje? Então vamos encerrar com essa parte. Primeiro, conquiste a exclusividade. Vamos lá, por favor, vamos abrir a Bíblia aí. Conquiste a exclusividade. Sua família é exclusiva. Sua família não faz parte da sua vida, sua família é a sua vida. Amém, igreja? Não faz parte, não é um alpendre, não é uma edícula lá atrás, é a sua vida, por isso tem que ter exclusividade. Vamos lá, alguém leia aí, Mateus 26, 41. Vigie e ore para não cair em tentação. Por favor, alguém leia. Então, para que eu possa conquistar essa exclusividade, eu preciso estar atento, né? Vigiar e orar. Cair em tentação não é apenas nos pecados sexuais, mas em tudo isso que a gente já falou, né? Ter amor, ter companheirismo, ter sonhos, que quando isso tudo acaba, quando a gente cai na tentação de não dar atenção para essas coisas, aí é uma porta aberta, ok? Persiga o amor, o clássico texto de Paulo, 1 aos Coríntios. Coloque esse texto na sua geladeira e dia a dia para eu e você exercitarmos, ok? Vamos lá. Alguém leia, por favor, o versículo 4, depois de 4 a 7, depois o 13. Agora o último, 13. Muito bem. É bom notar aqui que Paulo não está escrevendo sobre relacionamento com os cônjuges, né? Paulo está escrevendo para a igreja, porque era uma igreja que não estava vivendo o amor de Deus, né? Mas é um texto que se aplica à minha vida e à sua vida, né? Esse amor. Observe que amor não é um sentimento, amor é ação, né? É paciente, benigno, né? Não arde ciúmes e assim vai. Então, conquistar a exclusividade é perseguir o amor. Não é apenas ter o amor. Ah, eu amo a Cássia. Mas é perseguir este amor. É colocar essas virtudes, essas qualidades que o amor tem, para que eu possa viver bem com o meu cônjuge, ok? Depois, amor conjugal
é relacionamento e não solidão. Esse texto de Pedro é interessante, que o apóstolo Pedro não está colocando uma carga. Às vezes as pessoas leem esse texto de Pedro, nossa, mas como é difícil. Bom, eu vou ler esse texto. 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos observar, irmãos, que Pedro não está colocando julgo, né? João diz que os mandamentos de Deus não são penosos, mas Pedro está colocando comportamentos, né? O relacionamento de um para com o outro e não solidão. E assim o texto fala, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara. Aí o versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Observe que Pedro não está falando de sentimento, mas está falando de vivência, de companheirismo, de trato, né? De um estar sendo honrado pelo outro, amado, né? E assim vai. Então, amor conjugal é relacionamento. Valorize seu cônjuge durante todos os anos, né? Efésios, vamos ler. Estamos na escola bíblica, né? Para ler a Bíblia. Efésios 3, Efésios 5, 33. Não obstante, vós, cada um de per si, eu gosto dessas traduções antigas, porque você aprende português, né? Cada um de per si, olha que bonito, né? Também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, é esse amor para os anos. Desenvolva a competência para lidar com intempéries habituais. Cotidiano mata, né? O cotidiano é um desafio que deve ser enfrentado. O dia a dia, né? O dia a dia, às vezes, é enfadonho, né? Levanta, faz café, lava a louça, depois já vai pensar no almoço, depois no lanche da tarde, na janta, e dá banho em filho, o filho vai para a escola, chega com lição de casa, aí o marido chega emburrado, ou o marido fica chateado com alguma coisa, e assim vai. O cotidiano estressa, o cotidiano abate, o cotidiano rouba muitas coisas que nós precisamos estar atentos, né? Então, não deixe que o cotidiano esteja, né, provocando uma distância entre vocês. Se todo relacionamento é vulnerável, o amor é o único realmente resistente. O verdadeiro amor é fiel. O verdadeiro amor trata seus problemas no dia a dia. O verdadeiro amor se traduz no compromisso de envelhecer unido, né? Unido. Casais cristãos, Deus não planejou o divórcio para o casamento de vocês. Está em suas mãos e principalmente em seu coração. Decidir fazer a coisa certa. Amar é aprender a amadurecer ao lado do outro e ajudá-lo a amadurecer. Eu achei essa frase, não é minha, tá? É da revista, linda, né? Amar, vamos ler juntos aí essa última frase? Amar é aprender a amadurecer ao lado do outro e ajudá-lo a amadurecer. Amém?
Então, que você coloque esse alvo na sua vida de ser instrumento de Deus para ajudar alguém que está passando por esse processo, né? Para que você também se resguarde de não passar por isso que destrói, né? Que abate, que é o divórcio. Amém?